Irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Antes de ler o texto, nós estamos no limiar de um novo ano, irmãos, e para muitas pessoas isso não significa nada, além de uma sucessão de rotinas que seguem curso normal da vida, e são pessoas que pensam de modo bem prático. Mas é inevitável que outras pessoas tenham expectativas de progresso, em relação ao ano que se aproxima, e, enfim, são várias festividades que são feitas, queima de fogos, que é uma coisa que eu também nunca entendi muito bem, queima de fogos, porque os fogos são queimados com dinheiro do imposto que eu pago, e eu ainda vou lá para assistir a queima de fogos que é feita com dinheiro do imposto que eu pago, uma coisa que eu não consigo entender muito bem, mas, enfim, são essas coisas que fazem parte da rotina, da vida do povo brasileiro, né? E o fato é que é inevitável que as pessoas tenham essas expectativas e cada uma dessas pessoas procura, de algum modo, alimentar a expectativa com algum ato de fé, né? A gente sabe que essa época do ano existem muitas formas de manifestações religiosas que nós não aprovamos, que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas são a expressão de fé de um povo, né? Suas crenças, sua devoção e tudo mais. Então, cada um tem uma expectativa de melhorar a sua vida, os relacionamentos, seja com Deus, seja com o outro, a estrutura em que se vive, etc. Mas existe, irmãos, muita fantasia no meio de tudo isso, porque como é que a gente pode esperar por uma coisa que nós não construímos, não semeamos, não fizemos nada para que aquilo acontecesse, não é? Então, existe sempre um trabalho, alguma coisa a fazer para que a gente possa realmente ter expectativas que sejam corretas, que sejam coerentes, que sejam lúcidas, né? Que sejam lógicas até. E existe uma área sobre a qual pouca gente pensa, que é uma área de tão grande importância para nós, que é a devoção. E no fim das contas, a devoção ou a falta da devoção acaba definindo tudo mais em nossas vidas. Porque se nós pararmos para pensar, irmãos, tudo termina na devoção, não é? Se nós tivermos, por exemplo, a expectativa de que a nossa vida profissional melhore, muito do sucesso da nossa vida profissional passa pela nossa vida de oração. Passa pelo compromisso que nós tenhamos com Deus, que consequentemente se desdobra no compromisso que nós temos com o patrão ou com o nosso negócio. Se nós temos expectativa de que o nosso relacionamento, o nosso casamento, por exemplo, melhore, isso também passa pela oração, pela vida com Deus, porque se não houver temor de Deus, não há casamento que resista, não é? Se depender somente da nossa boa vontade. E nós poderíamos falar aqui de uma série de outras coisas que só vão realmente conhecer o caminho de melhora, de progresso, se nós nos voltarmos para Deus. Porque é uma vida transformada por Deus que permite que nós tenhamos também sucesso na nossa jornada neste mundo, seja em que nível for e em que área for. Então, muitas das vidas mais virtuosas do passado, que descobriram a felicidade nas coisas simples e triviais da vida, chegaram a essa descoberta quando aprenderam que oração e trabalho fazem parte da mesma base de sustento da própria existência humana sobre a terra. E uma das ordens monásticas mais antigas na história criou o lema Ora et labora. É um termo latino, ou em latim, que significa oração e trabalho.
procurando aliar a necessidade da vida devocional, a vida de oração, às necessidades triviais da vida, os afazeres do dia a dia. E a essência do conceito era encontrar um caminho para a santidade, onde se deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós, transformando então o próprio trabalho cotidiano num serviço de comunhão com Deus. Ou seja, então, eu oro enquanto trabalho, trabalho enquanto oro. Eu faço as duas coisas. Eu não me retiro do mundo para ter uma vida com Deus. Eu procuro ter uma vida com Deus onde quer que eu esteja, seja o que for que eu estiver fazendo. E se você espera ter um ano novo com sucesso, isso não é errado, né? Essa é uma boa dica para você. Trabalhe o máximo que você puder e sirva a Deus o máximo que você puder. Faça tudo como se dependesse só de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Ore et labore, ou seja, oração e trabalho. Trabalho e oração. Então, traga a presença de Deus para dentro de todas as atividades diárias que você tiver. E essa proposta, ela está contida num dos menores versículos da Bíblia, que nós vamos encontrar justamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um versículo que todos nós conhecemos muito bem. Mas vamos ler. 1 Tessalonicenses 5,17, eu agora peço licença à nossa igreja local, porque a nossa versão bíblica oficial é a Nova Almeida, mas para esse texto de Paulo eu quero ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, e vou explicar por que depois. Então o nosso texto na Revista e Atualizada, verso 17 do capítulo 5, está assim: orai sem cessar. Vamos ler juntos? Orai sem cessar. Não precisa nem ler, né? Dá para decorar. Orai sem cessar. Irmãos, a Bíblia é um livro realmente maravilhoso, porque ela parece mesmo que foi inspirada por Deus, né? Porque tudo aqui tem uma razão de ser. E veja que essa frase que ordena que nós oremos incessantemente é uma frase pequena, para que a gente não esqueça, para que seja fácil de decorar e a gente não perca isso de vista. Orai sem cessar. Então, nós sabemos que essa ordenança é bastante conhecida, mas o que ela significa exatamente? O que quer dizer essa ordem que Paulo traz em 1 Tessalonicenses? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite, ok? Vamos orar agora, vamos colocar diante do Senhor esse nosso tempo de reflexão. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio e alegria de podermos estar em Tua presença, mais uma vez com a Tua palavra aberta diante de nós, a fim de refletirmos, meditarmos naquilo que ela tem a nos dizer e a nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor, a entender os propósitos para os quais essas palavras do apóstolo Paulo foram deixadas para nós como uma luz para guiar o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática o que aprendemos nessa noite, a fim de que as nossas vidas sejam tocadas por Ti, transformadas por Ti, e também tenhamos, ó Pai, uma direção clara para a nossa jornada, não apenas ao longo do próximo ano, mas ao longo da nossa vida, da nossa jornada, Senhor, neste mundo, para que nós andemos com sabedoria, com discernimento, e colhamos, consequentemente, uma vida alegre, uma vida abençoada, uma vida suprida, mas, sobretudo, uma vida dirigida por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, uma leitura do contexto aqui nos ajuda a compreender o motivo pelo qual Paulo estabeleceu aqui essa ordem. Qual é o assunto aqui? O assunto é a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo em glória. Se você voltar um pouquinho aí no início do capítulo 5, Paulo está falando sobre isso. Esse é o tema. É o evento que vai trazer alegria esfuziante para uns e profunda tristeza e melancolia para outros. E quem são estes?
nós temos os que vigiam, que são aqueles que vão receber Jesus com alegria, uma alegria esfuziante, e tem os que dormem, que são aqueles que vão receber Jesus com tristeza e melancolia. São esses dois tipos de pessoas que são mostrados aqui no texto de 1 Tessalonicenses 5. Paulo vai falar do dia da segunda vinda de Cristo como o dia do Senhor, que nós vamos ver aqui do capítulo 5, versículo 1 até o 11. O dia do Senhor é um termo usado amplamente pelos profetas lá no Antigo Testamento para se referir ao fim dos dias e à vinda do reino de Deus. E nesse sentido, Paulo adverte sobre várias coisas aqui. Primeiro, ele fala que este é um tema sobre o qual a igreja deve ter conhecimento prévio. Ele diz no verso 1, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Ou seja, Paulo está levando em conta, ele está partindo aqui do pressuposto, da pressuposição de que a igreja tem o conhecimento a respeito desse assunto, de que a igreja tem o conhecimento de que o mundo não vai durar para sempre, de que a realidade que nós vivemos nesse mundo tem um tempo determinado para acabar, de que o mundo está caminhando para um desfecho, para um fim, e que isso aqui não vai durar para sempre. Então, Paulo tem em mente que a igreja para a qual ele está escrevendo, a igreja tem isso em mente, a igreja tem isso como certo. Então, a segunda coisa importante é que ele mostra aqui que também a igreja deve ter como entendimento básico que essa vinda de Cristo vai acontecer de repente. Versículo 2: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ou seja, ninguém espera o ladrão chegar, ninguém sabe a hora que ele vem, ninguém marca a hora para o ladrão vir, ele vem no momento em que não se espera. Depois, versos 3 e 4, ele diz, irmãos, vocês não estão em trevas, então fiquem atentos para não serem apanhados de surpresa. Versículos 5 e 6, ele diz, vocês são filhos da luz e não das trevas. Então, irmãos, não durmamos como a maioria das pessoas, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, dormir aqui é, na verdade, uma linguagem figurada, metafórica, não é? Para falar sobre a falta de vigilância. É um sono espiritual, um dormir espiritual, de alguém que não vigia, que não está atento ao que está acontecendo, está vivendo como se o mundo fosse durar para sempre, e como as coisas fossem se resolver por si mesmas. Versículos 7 a 8, ele diz, não vivamos como os que se embriagam, mas sejamos sóbrios. De novo, uma outra metáfora para a vigilância. Não é? E por fim, nos versos 9 e 10, ele vai dizer, nós fomos destinados a receber a salvação com Cristo e não a ira fora de Cristo. E termina o verso 11 dizendo, sigamos firmes, encorajando e edificando uns aos outros. Então, tudo que sugere esse texto aqui, a ênfase é o quê? Vigilância, alerta, sobriedade, atenção, ardente expectativa, temor, tudo isso está contido dentro desse texto onde Paulo fala sobre a segunda vinda de Jesus. E naquela sessão, que vai seguir depois do verso 12 até o verso 22, ele vai trazer várias orientações para a igreja em Tessalônica, que falando agora sobre a igreja como corpo, comunhão de indivíduos cristãos. E, no entanto, entre os versos 16 a 22, ele frisa 7 atitudes que cada cristão deve assumir pessoalmente e individualmente. Primeiro ele diz, aí agora voltando lá para a versão da Ara, versículo 16, regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19, não apagueis o espírito. 20, não desprezeis as profecias. 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 22,
abstende-vos de toda forma de mal. Então aqui, diante de tudo isso, irmãos, nós temos aqui basicamente uma tríade de assuntos, né, que são resumidos nessas 7 expressões. E nós vamos encontrar aqui, de um certo modo, 3 coisas que vão ser manifestadas aqui nessas palavras. Primeiro, uma vida de gratuidade alegre. Ele fala, sejam gratos, deem graças em tudo, regozijem-se sempre. Gratuidade é aquela atitude de alguém que sabe que tudo que tem foi recebido. O Salmo 127 nos faz lembrar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão será para vocês comer o pão de dores, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar incansavelmente, porque aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Isso não é um estímulo à preguiça, né, e nem ao ócio. Pelo contrário, é um estímulo à fé, à confiança em Deus, à compreensão de que tudo que temos e somos vem das mãos de Deus. Então, esse primeiro ponto. O segundo ponto que ele vai estabelecer aqui é uma vida de devoção fervorosa. Ele diz, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Ele está falando de uma vida em comunhão, de uma vida fervorosa, de uma vida que é cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida guiada pelo Espírito, orientada pelo Espírito. E por fim, ele fala também de uma vida de atenção, aquilo que nós permitimos que entre e determine como nós pensamos e como nós agimos. Então, veja que tudo isso está no contexto do quê? Da vigilância, não é? Da vigilância. Irmãos, o que eu percebo hoje, algo que me chama muito a atenção, é a forma alheia como muitas pessoas vivem, e às vezes elas estão ali sentadas, recebendo uma série de informações e conteúdos que vão moldando a sua alma numa direção totalmente inversa àquela que Deus planejou para ela, mas ela não está nem percebendo isso. É impressionante como esse alheamento, como essa falta de discernimento está, parece que tomando conta da sociedade pós-moderna. Porque as pessoas estão se alimentando daquilo que traz a destruição das suas próprias almas, estão fazendo isso com muito prazer e alegria. Parece que nós perdemos o discernimento, a compreensão de que precisamos desenvolver o senso crítico, de saber o que permitimos que entre na nossa alma, que venha pelos nossos olhos, ouvidos, e comece a estabelecer como nós pensamos, como nós agimos, o que fazemos, o que escolhemos. E isso, irmãos, é algo que fala de uma vida intencional, de uma vida que está alerta, que está atenta, não é? Eu me lembro quando meu tio levava a gente para caçar com ele, a gente preparava todo um rancho para caçar durante a noite, e às vezes a gente ficava numa estrutura que era montada para esperar a caça, né? E meu tio nem se mexia, mas você sabe como é criança, quieta, né? E ali em cima, angustiado com aquela caça que não vinha, e meu tio também não falava nada, e a gente só ia para comer o pão com linguiça, na verdade, e aí, do nada, a gente conseguia jogar uma latinha no chão, fazer algum barulho, e aí pronto, aí vinha aquela bronca, aquela tempestade, porque tínhamos estragado a caça da noite. Ou seja, não estávamos atentos, não estávamos intencionalmente ali, estávamos ali apenas por estar, mas não estávamos ali com a mesma intenção, né, de alguém que queria realmente caçar alguma coisa. Então, irmãos, a nossa vida como cristãos é uma vida, nesse sentido, muito cansativa, porque ela exige muito de nós, exige muita atenção, muito discernimento.
E o alicerce que vai sustentar e manter essa vida virtuosa é a oração incessante. Por isso Paulo diz, orai sem cessar. E agora que nós já temos o contexto, nós podemos compreender o que significa realmente isso. É basicamente viver em atitude de constante vigilância espiritual. Paulo não fala de oração como uma novidade, mas como algo que faz parte da vida normal dos cristãos. Irmãos, uma das características de Paulo é justamente essa, de estimular a prática da oração em todas as suas cartas. Ele vai falar disso aqui mais à frente, no versículo 25, ele vai falar no 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, Romanos 12, versículo 12, Efésios 6, 18, Colossenses 4, 1. Ele tinha toda a legitimidade para ordenar essa prática, porque ele era um homem de oração. Então, para ele, não faria sentido nenhum falar de um culto de oração. Por quê? Porque para ele todo culto era culto de oração. Bem como de louvor e da palavra, de adoração, ou seja, sempre havia muita devoção, muito fervor, muita oração. E, no entanto, na realidade que nós vivemos hoje, por outro lado, se nós não seguirmos disciplinas de horários que separamos para a oração, provavelmente nós vamos acabar passando o dia, a semana, o mês, o ano sem orar. Então, irmãos, precisamos dessas disciplinas, mas não podemos deixar que se tornem algo mecânico ou apenas formal na nossa religiosidade. E a questão é que o quanto nós oramos não é tão importante, mas a forma como nós oramos. Se nós chegamos realmente a compreender a importância da vida de oração para nós. Para que você tenha uma ideia, Jesus também passava várias horas de oração. Nós vemos isso em todos os evangelhos. Houve dias em que ele parou tudo o que estava fazendo e foi orar. Outros momentos ele orou para realizar coisas para Deus. Ele orou para agradecer pelo alimento, ele orou para que o Pai lhe desse livramento da angústia e da dor. Ele também orou por várias outras situações, ele orou por pessoas. E a Bíblia diz que mesmo agora ele está orando por nós. E por que Jesus passava tanto tempo orando, irmão, se ele era o Filho de Deus? A razão é justamente essa, porque ele era o Filho de Deus. É justamente por isso que ele passava muito tempo orando, porque oração, meus irmãos, é um relacionamento com Deus. E esse fato revela uma verdade inquietante para nós. Qual é o lugar da oração em nossas vidas? Esse lugar é proporcional ao lugar da presença de Deus em nossas vidas. Se Deus tem o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, a oração terá o primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós somos de verdade filhos de Deus, então a oração sempre será o momento mais ansiado por nós no nosso encontro com o Pai. Então, orar sem cessar não significa necessariamente passar o dia inteiro orando de joelhos, não. Mas passar o dia inteiro ligado em Deus, tendo em mente que Ele está presente e que a nossa comunhão com Ele é o que precisamos de fato. Em tudo que fizermos, se der certo, damos glória a Deus, se der errado, rogamos, Senhor, me ajuda. Ou seja, significa literalmente trazer a pessoa de Deus para dentro do meu dia e a cada momento. Orar sem cessar é viver a cada instante ansioso pela chegada daquelas horas em que eu separei para me entregar numa relação com Deus. Isso é orar sem cessar, é vigiar com fervor no Espírito. Então, irmãos, e aqui já estou passando para a segunda parte, para concluir essa breve reflexão. A perspectiva da volta iminente do Senhor Jesus, assim como foi para os Tessalonicenses, também deve ser para nós tanto o despertamento quanto a motivação para seguir nessa instrução de uma vida de oração. Despertamento porque nos leva a constante relembrança de que nós não estamos aqui para ficar, nós somos peregrinos. Estamos de passagem, a nossa pátria não é aqui, não é o nosso lar definitivo também.
Então, como os israelitas no Egito, nós devemos viver, comer, beber com a mochila nos ombros, sabendo que a qualquer momento nós podemos ter que deixar esse mundo. E motivação, porque se nós queremos realmente ser separados e preparados para a volta do Senhor, nada pode nos preparar mais do que uma vida de devoção ativa e fervorosa, irmãos. Mas isso também significa que nós precisamos crescer em oração. Eu quero falar aqui de um assunto que talvez não seja tão comum para a maioria de nós, que é o amadurecimento da vida de oração. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, há mais de 40 anos atrás, eu tinha a ideia de que com o tempo a minha vida de oração seria uma vida tão rica e tão natural que orar para mim seria como respirar. E agora, meus irmãos, 40 anos depois, eu continuo com a mesma luta para ter uma vida de oração, uma vida de devoção com Deus, que eu tinha lá no princípio. Porque existe algo simples, mas extremamente importante sobre a oração, que tem passado despercebido da maioria dos cristãos dos nossos dias, que é a necessidade de trabalhar pelo amadurecimento das nossas orações. A verdade é que a maioria de nós ainda é criança quando o assunto é oração. E, em geral, nós costumamos pensar na oração de duas maneiras: ou como performance, ou como ferramenta. Oração como performance é quando nós nos preocupamos, ainda que inconscientemente, em impressionar a Deus com o desempenho da nossa oração. Não é? Eu sempre falo daquela oração clássica, e foi a primeira oração que eu ouvi na igreja onde eu me converti, onde a pessoa chegou lá no microfone e começou a orar assim: amantíssimo Deus e eterno Pai. E aí vem aquelas palavras que você tem que ficar procurando no dicionário para ver o que significa. E eu aprendi a orar desse jeito. Então, a primeira vez que eu fui orar, eu comecei: amantíssimo Deus e eterno. Mas eu não sabia o que significava isso. E até o dia em que eu me dei conta de que o que eu estava fazendo era simplesmente repetir uma reza, não era uma oração. Demorou, irmãos, levou tempo. Mas foi o primeiro degrau no progresso da minha vida de oração. Porque a gente também aprende com os erros, não é verdade? Então, essa oração de performance é uma oração que a gente só faz em público. Mas às vezes se torna uma prática tão comum para a gente que até na nossa oração particular a gente age da mesma forma. Então, irmãos, vamos imaginar que o nosso filho de 5 anos venha conversar com a gente, né? Suponhamos que você que é pai, imagine seu filho de 5 anos conversando com você, e ele dizendo para você: amantíssimo papai, eu gostaria que do alto da sua inaudita glória, o Senhor se dignasse a atender a súplica desse humilde filho e quer ganhar um Lego de presente. Papai, imagina isso. Como é que você ia encarar esse pedido desse filho? Meu filho, vem cá, meu filho, deixa eu ver se você está com febre, você está passando mal, está se sentindo bem. Porque você ia observar de imediato que não é natural que o seu filho fale com você dessa maneira. Então, irmãos, por que nós agimos dessa maneira, dessa forma? Porque nós criamos métodos, nós criamos sistemas, nós criamos hábitos, nós criamos orações pré-fabricadas e depois queremos falar mal dos católicos. Então, oração de performance não impressiona Deus. Se nós estivermos em público, isso se torna mais evidente, porque aí a gente quer impressionar Deus e impressionar as pessoas que estão nos ouvindo. No segundo caso, a oração como ferramenta, nós restringimos as nossas orações
as questões de necessidade. Nós oramos quando precisamos, sobre o que precisamos. Inconscientemente, Deus representa para nós uma espécie de armazém celestial, um depósito repleto de soluções para os nossos problemas. Então, sempre que nós temos necessidade, nós vamos lá no armazém buscar a provisão necessária. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a oração é muito mais do que isso. Na verdade, a oração é algo diferente dessas coisas. A oração é, sim, uma grande oportunidade que nós temos de chegar a Deus. E exatamente por isso nós precisamos pesar, ponderar bem sobre o que faremos quando estivermos na sua presença. E aqui não se trata de tomarmos a atitude certa, de dizer palavras certas, mas de agir com absoluta sinceridade, com temor e reverência, mas também em plena liberdade em sua presença. Tem certas orações na Bíblia que me chamam muito a atenção. Gideão, por exemplo, não é? A história de Gideão é cheia de ironia, né? Primeiro, porque ele está malhando o trigo escondido dos midianitas, o anjo chega para ele e diz: Gideão, homem valente. Ou seja, já tem a ironia logo de cara. E aí, o anjo ainda fala: o Senhor é contigo. E aí Gideão, do alto da sua plena sinceridade, ele diz: se o Senhor é conosco, por que a gente está passando por isso? Meus irmãos, isso não é irreverência, isso é sinceridade, é uma oração honesta, porque era isso que ele estava sentindo. Então, como ele ia dizer: amantíssimo Deus? Não, ele está dizendo: Senhor, olha, eu estou bem chateado aqui, porque se o Senhor é conosco, por que eu estou aqui malhando o trigo escondido? E os midianitas estão dominando a gente. E depois o Senhor fala com ele, promete a ele que vai estar com ele, que vai dar vitória, e ele fala: Senhor, não fica chateado, mas deixa eu fazer uma prova. Aí ele vai: Senhor, eu vou colocar a lã, se amanhã de manhã a grama estiver molhada e a lã estiver seca, eu vou saber que o Senhor está comigo. E aí, quando chega na parte da manhã, acontece exatamente o que ele pediu. Aí a gente pensa que ele vai ficar satisfeito, mas não, ele vai e ora de novo: Senhor, não fique chateado, só mais uma vez, Senhor, olha, vou colocar a lã de novo. Então amanhã, que a lã esteja molhada e a grama esteja seca. Ele chega na parte da manhã, no outro dia, exatamente como ele pediu. Aí a gente pensa: poxa, agora Gideão vai com tudo. Aí ele fala: Senhor, não fica chateado, mas só mais uma vezinha, que amanhã a grama e a lã estejam molhadas. E tudo vai acontecendo como ele pede. Mas isso, meus irmãos, é uma oração sincera, honesta, de uma pessoa que tem uma fé frágil, pequena. Então Deus não quer que a gente chegue para Ele e diga: Senhor, olha, eu estou aqui cheio de fé, se o Senhor abrir as portas, eu vou com tudo. Não, o que Ele quer é que a gente seja sincero, honesto, que a gente diga com as nossas palavras, com as palavras que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, o que a gente realmente quer colocar diante dEle. Essa é uma boa oração, é uma oração honesta. Então nós temos vários exemplos de oração na Bíblia nesse sentido, poderia citar outros. Não é o próprio Abraão, quando disse: Senhor, olha, se lá dentro da cidade estiverem 20 justos, o Senhor, 50 justos, acho que ele começa com 50, agora não me lembro certo. Mas ele vai caindo, que chega um ponto que até a gente fica cansado. Poxa, Abraão, pelo amor de Deus, vai ser incrédulo assim lá longe, cara. Mas o Abraão não tinha o livro de Gênesis, gente, nem Êxodo. Ele não tinha Torá. O Abraão é o cara que estava começando tudo lá com Deus. Era ele que estava começando todo o processo que chegou até nós. Então, são pessoas que tiveram uma vida muito honesta para com Deus, com suas fraquezas e virtudes, não é? Mas, dentro dessa perspectiva, quando nós olhamos para as orações do próprio Paulo, se você voltar um pouquinho aí comigo, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, nós vamos ver que as orações de Paulo nos ensinam várias coisas, no sentido de amadurecermos a nossa vida de oração. Porque não basta só sinceridade.
Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você avançar um pouquinho para o capítulo 3, temos outra oração. E ele vai dizer aí a partir do verso 11 até o 13, que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O que nós observamos? O interesse por coisas que não são minhas, mas dos outros. Coisas dos meus irmãos em Cristo. Um exemplo clássico de oração fervorosa por coisas que não vão me favorecer diretamente, que não vão me beneficiar diretamente, mas que vão contribuir para que o propósito de Deus nas vidas de outras pessoas seja realizado. Isso, irmãos, nos ensina a sair de dentro dessa bolha de uma oração prática, pragmática, para uma relação com Deus que seja mais rica, mais cheia de sentido, de significado. Isso mexe até com as minhas orações e a meu próprio respeito, porque são as minhas preocupações que eu tenho comigo mesmo, a meu próprio respeito. É isso que define a minha vida de oração? Apenas com questões práticas da vida? Será que eu também oro fervorosamente para que Deus faça crescer em mim a operosidade da fé, a dedicação do amor pelos outros? Será que eu oro para que Deus fortaleça a minha caminhada rumo à santidade? Será que eu oro para que Ele me prepare para a vinda do Senhor Jesus? Será que eu oro para que Ele me ensine a orar? Na maioria das vezes a gente não ora por essas coisas. Como é que nós amadurecemos na oração, irmãos? Podemos estudar as orações da Bíblia. Podemos ler bons livros sobre isso. Podemos ler biografias de homens e mulheres fervorosos de oração, buscando conhecer a prática da disciplina de oração deles como ofício divino e outras. Meus irmãos, existe hoje um mundo de literatura que nós podemos acessar e aprender. Leia sobre o livro dos mártires. A gente lê o livro dos mártires, a gente fica com vergonha, irmãos. A nossa cara cai no chão. Existe hoje em dia uma grande preocupação pelo destino da cristandade no mundo. E alguns têm proposto até a redescoberta da vida monástica como forma de resistir à secularização total da igreja. Mas será que essa é a solução? Eu acredito que não. Porque assim como Jesus, nós precisamos desenvolver a piedade, a devoção, com o coração elevado ao céu, sim, mas também com os pés bem fincados na terra. Porque é aqui que nós fomos deixados para ser sal da terra e luz do mundo. Rogério leu aqui João 17, hoje pela manhã, onde Jesus diz: Pai, não te peço que os tires do mundo. Ou seja, o propósito de Cristo não é que nós venhamos a fugir do mundo, mas que nós possamos fazer diferença nesse mundo. O que precisamos, no entanto, irmãos, é ter o que oferecer. Nós precisamos de uma alma que esteja cheia de conteúdos que sejam capazes de ajudar as pessoas a se chegarem a Jesus. E para isso nós precisamos nos parecer com Jesus. Então é levar bem mais a sério a nossa prática devocional. Levar a sério essa ordenança paulina, orai sem cessar. E quando a gente fala aqui, irmãos, de ler, e boas literaturas a esse respeito,
Eu quero desafiar você em nome de Jesus, vença essa dificuldade. Eu sei, irmãos, que nossa cultura não é uma cultura que estimule a leitura. E essa coisa de nós ficarmos presos a esse aparelhinho aqui, está fazendo a nossa mente tão fragmentada que a gente não consegue se concentrar nem nas nossas conversas mais. Nós não conseguimos alimentar uma leitura de um livro inteiro, de um capítulo inteiro, sequer de um parágrafo inteiro, sem termos que fazer outra coisa entre um momento e outro, porque nós estamos perdendo o poder de concentração, a capacidade de nos dedicar a algo do começo ao fim, e isso afeta tudo na nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos. Então, nós estamos falando aqui de um caminho de volta, de retorno. E alcançar essa meta exige muito de cada um de nós. E aqui vão algumas ações simples, mas extremamente necessárias para tornar a oração algo presente, vivo e intencional nas nossas vidas. E eu extraí essas orientações, com exceção de uma e outra, e alguma adaptação, de um livro que tem o título Um Chamado à Reforma Espiritual, do D.A. Carson, ou seja, D.A. Carson. E basicamente são as seguintes. Primeiro, peça a Deus pelo desejo de uma vida de oração. Por incrível que pareça, para quem quer ter uma vida de oração, a primeira coisa é pedir a Deus que dê a você uma vida de oração. Porque, meus irmãos, isso é uma guerra espiritual, é uma luta. Segundo, planeje orar e planeje o seu tempo de oração. Para tudo na vida nós temos planejamento, então planeje também a sua vida de oração. Terceiro, aprenda a focar a sua mente quando orar. Não deixe que ela vagueie. E eu estou falando para você isso aqui não como alguém que domina isso, pelo contrário, eu tenho muita dificuldade de orar se eu estiver ansioso. Então, se acontecer de você se distrair, comece de novo, de onde você parou. Não desista, até que se torne um hábito. Quarto, procure se aliar a bons companheiros de oração. Meus irmãos, existem pessoas que são uma bênção na nossa vida nesse sentido. São pessoas que vivem uma vida de oração e que podem nos ajudar a desenvolver uma vida de oração. Depois, escolha alguns modelos, alguns métodos que sejam bons, que possam ajudar você a orar bem. Não adianta procurar aqueles 7 passos para uma vida de sucesso, 7 passos para uma carreira. Isso, meus irmãos, isso é bobagem. O que eu estou falando aqui é de algo adulto, para quem realmente quer crescer na sua vida de oração. Desenvolva listas com motivos de oração. Isso é muito importante. Na semana passada, eu precisei ir a Petrópolis e, para minha tristeza, eu viajei sozinho, sem a minha esposa, e foi uma viagem muito ruim, difícil, mas eu aproveitei principalmente a minha jornada de ida para orar pela igreja. E como foi difícil lembrar de todo mundo. Porque, embora o nosso grupo não seja grande, a memória falha. Então é importante estabelecer listas de oração, motivos de oração. Mas eu não esqueci de ninguém não, tá, gente? Outra coisa, combine louvor, confissão e intercessão na sua oração. Faça isso de forma consciente e procure ligar seus pedidos à Bíblia. Uma vez no retiro, uma pessoa perguntou para o pastor se era errado ela começar a orar falando com Deus e no meio falar com Jesus e depois falar com o Espírito Santo. E aí o pastor disse a ela, não, você tem que escolher uma pessoa da Trindade e falar só com ela. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e fiquei pensando, meu Deus do céu, será que o negócio é complicado assim? Mas não são 3 em 1? Não é a mesma pessoa, mas são 3. E isso fez uma confusão na minha cabeça. Gente, tem certas coisas que podem ser tão simples, mas tem gente que gosta de complicar, não é verdade? Então não importa se você começar a falar com Deus, ou no meio estiver falando com Cristo, ou com o Espírito Santo, o que importa é que você tenha uma vida de oração. Com o tempo isso tudo vai ficando mais claro para você.
Né? Penúltimo, procure exercitar suas orações públicas sempre que você tiver oportunidade. E depois ore até que você ore. Vou explicar. Esse é um conselho puritano. O que significa? Não significa que você, à medida que você praticar, você vai ficar melhor na prática da oração, não é isso. Significa basicamente que a orar até que os sentimentos de formalismo, de ilusões, de ambições impróprias, de superficialidade e outras coisas que atrapalham a vida de oração saiam da sua mente. E aí sim você começa a entrar na presença de Deus. É nesse momento que a oração começa realmente, irmãos. Mas para isso a gente tem que ter tempo. Não dá para a gente orar olhando para o relógio. Não dá para a gente orar preocupado com o próximo compromisso. Nós temos que separar aquele tempo só para Deus. Amém, irmãos? Então, conclusão. Se você puser em prática esses novos hábitos na sua vida, se você fizer da oração uma prática real, constante e fervorosa, ao longo do próximo ano, eu tenho certeza de que o ano de 2026 vai ser um ano de muito sucesso para você. Independentemente do que acontecer, não importa. Porque o mais importante vai ser que o impacto da presença de Deus sobre a sua vida vai ser tão grande e tão especial, que o resto vai se tornar menor para você. As outras coisas vão ficar pequenas. É por isso que a Bíblia nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é algo tão grande, tão especial, tão maravilhoso, tão extraordinário, que todas as outras coisas ficam menores, ficam pequenas. Então, eu tenho certeza que isso promoverá um impacto tão grande na sua vida, que você vai realmente conseguir compreender o que significa todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, é só aí que você será capaz de se regozijar sempre, de dar graças em tudo, de não apagar o espírito, não desprezar a profecia, especialmente da palavra de Deus, examinar tudo, reter o que é bom, abster-se de todo mal. Você será capaz de amar, de exercer misericórdia, de andar a segunda milha, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e de viver como um verdadeiro cristão. Então busque o crescimento, o amadurecimento da sua vida em oração e olhar seguro. Tudo vai ficar bem. Não é fácil, irmãos. Não vem de graça. Exige muito, mas vale muito a pena porque traz muito para nós. A presença de Deus. Isso é tudo, irmãos. Tudo que a gente realmente precisa. Amém? Eu desejo a você um excelente ano de 2026. Mas, independentemente do que você tem planejado, sonhado e pensado, eu desejo que a maior bênção de Deus na sua vida seja uma verdadeira transformação na sua vida de relacionamento com Ele. Vamos orar? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, por favor. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Te exaltamos, te bendizemos, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Glória a Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser
como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, à luz da Tua palavra, para suplicar a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Pai amado, estamos vivendo um tempo de intensa secularização na Tua igreja, Senhor. Ó Pai, tudo está sendo normalizado, tudo está sendo trazido, ó Deus, para dentro da igreja, Pai, de tal maneira que nós temos perdido de vista a perspectiva da importância da nossa própria devoção diante da Tua presença. Ó Senhor, nós queremos Te pedir perdão pela nossa negligência, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos na nossa falta de fé, na nossa falta de confiança em Ti, Senhor, na nossa falta de valorização da vida de oração como algo tão essencial, tão vital, tão necessário para que nós permaneçamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Segura em nossas mãos nessa noite e leva-nos, Senhor, por este caminho de piedade, ó Deus, de devoção, de oração, Pai amado, de comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos coragem, ó Deus, para dizer não àquilo que tem nos afastado dessa comunhão bendita. Dá-nos também, Senhor, a ousadia, a determinação para vencermos a negligência, para vencermos, Senhor, o desafio de lermos bons livros, de aprendermos com a Tua palavra, de termos uma jornada de oração diligente com as Escrituras ao longo do ano, de lermos a Bíblia, de aprendermos mais sobre Ti, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, porque a ignorância acerca da Tua palavra, das coisas do alto, de uma vida de devoção, de uma vida de piedade desenvolvida, ó Pai, tem empobrecido o nosso relacionamento contigo e uns com os outros, ó Deus. E muitas vezes, Senhor, nós temos uma vida de relacionamento com a igreja como algo puramente superficial. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos tanto da Tua presença em nossas vidas, Pai. Ó Senhor, precisamos de Ti para salvar os nossos lares, para salvar as nossas famílias, para salvar os nossos relacionamentos, para salvar o casamento, para salvar, Senhor, o nosso trabalho, para salvar as motivações da nossa alma, para salvar, ó Deus, cada um de nós dos vícios do nosso coração, das mazelas que nós trazemos para dentro da alma e deixamos que ela se torne um depósito de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito venha fazer uma faxina na nossa alma. Ó Deus, tirar do porão da nossa alma tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos afasta da comunhão contigo, Senhor. Tudo aquilo que nós temos guardado, mas que não tem nenhuma utilidade para nos aproximar do Senhor. Ó Deus, arranca de dentro de nós nessa noite, opera com o Teu poder, Pai amado, e leva-nos de volta, Senhor, a esta vida de comunhão bendita, intensa na Tua presença, ao fervor espiritual, ao temor de Ti, Senhor. Acende a chama que se apagou na nossa alma, Senhor. Sopra, Senhor, para que o fogo volte a ser intenso, para que ele queime no nosso interior, Pai amado, e nos leve a uma vida de comunhão contigo. Ó Deus, que nós possamos realmente perceber que o Senhor está perto, que o Senhor está dentro de nós, que o Senhor está vivendo em nossas almas, para que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para fazer bem ao outro,
para abençoar a vida do outro, para ser instrumentos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor, tendo dentro de nós a Tua habitação, Senhor, não como algo esporádico, mas como uma presença constante em nossas vidas, Pai amado. Ó Senhor, que o Senhor venha renovar a presença bendita do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor limpe o templo do Teu Espírito, que somos nós. Que o Senhor tire todo o ídolo, Pai, todos os falsos deuses, e tome o Teu lugar, o trono do nosso coração, Pai amado, para que a nossa vida realmente volte, e volte, Senhor, com toda a entrega, com toda a integridade, a buscar a Tua comunhão, como aquilo que realmente é essencial para as nossas vidas. Ó Deus, porque tudo pode passar. Nós podemos perder todas as coisas, Pai, mas não podemos perder a comunhão com o Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, leva-nos de volta, Senhor, ao lugar de oração, a esse lugar de encontro com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Senhor. Ó Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos, orando para que o ano que está se aproximando não seja, Senhor, igual a esse que está terminando. Se existe expectativa no nosso coração, Pai, que a maior expectativa seja por uma vida de oração mais intensa, mais real, mais verdadeira. Ó Deus, uma vida de oração mais madura, mais legítima, que nós possamos realmente reconhecer por nós mesmos que ela existe e que ela está sendo a cada dia, Senhor, acrescentada pela presença do Teu Espírito em nossas vidas. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus.